Tá saindo bem o som aí? Tá um ok. Benção. Vamos esperar 2 minutinhos para nós iniciarmos. E depois ela vai estar, essa live vai estar baixada lá no YouTube. E vamos ver se eu consigo também colocar no Facebook daí. Vamos lá então. Como a gente já tinha começado esse trabalho de estudo sobre o livro das 7 alianças e no decorrer dos meses a gente ficou de completar essa última aliança e eu creio que a gente pode começar falando isso, que ela é a aliança mais importante que tem, é a aliança que... Fala lá, Tianeli, para Jerusa que tá no ar já no Instagram. A aliança mais importante que existe, porque aliança é um pacto, é um contrato entre duas partes, sendo que cada uma das partes tem uma sequência de direitos e deveres. E esses direitos e deveres, de forma alguma, pode ser pensado que são coisas que são impostas, mas é a compreensão do que é estar aliançado, do que é estar pactuado, daquilo que é ter um contrato, daquilo que é ter uma obrigação no sentido daquilo que a gente compreende, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente tem tentado viver como pessoas que não são só corretas porque o que os outros pensam em relação à minha correção de vida, em relação a tudo isso, ou até aquilo que eu penso como moral, como eu penso em vida civil, não é esse o principal ponto. Mas o principal ponto é a compreensão de que toda a aliança que eu faço, ela tem uma obrigação. Ela tem uma obrigação da minha parte e tem uma obrigação da outra parte. E dessa forma, essas duas partes elas vão ir para um fim. Então, falar de aliança
é falar de aliança aqui, no caso, aliança com Deus, que foi a forma que Deus escolheu desde a fundação do mundo. Quando a gente vai ler os primeiros livros, e a gente leu isso no início do ano, os 5 primeiros livros, né, que falam da criação, a gente tem que entender que eles foram escritos a partir do momento que Moisés, a gente vai falar sobre essa aliança que Deus teve com Moisés, ele tem essa aliança com Moisés, e essa aliança com Moisés fez com que Moisés tivesse a compreensão, o entendimento que o povo precisava conhecer, o porquê até ali de tudo aquilo. O povo estava cativo, o povo estava preso, o povo estava oprimido, o povo estava obrigado a um sentimento totalmente opressor de escravidão, e por através do ensino que Moisés dá a eles, daquilo que Moisés começa a falar, que o Deus Todo-Poderoso está querendo tirar eles daquela terra. E se nós formos observar, todas as vezes que a gente lê ali, tanto em Números, quanto Levítico, quanto Deuteronômio, o povo ele foi um povo extremamente rebelde, que saía da presença de Deus, mas Deus permanecia na aliança. Deus continuava com a aliança. Então, compreender a aliança desde o Éden é compreender que Adão, ele lá em Gênesis 2, né, fala muito sobre isso, o quanto Deus ele amou Adão. E lá no capítulo 3 diz que Deus todo dia, na viração do dia, ele andava com Adão. E nada melhor do que escolher esse dia de hoje, que é a sexta-feira da paixão, para falar da aliança, falar de alianças e falar da aliança nova, da aliança do Messias, da aliança que perpetuou e que faz com que nós sejamos quem nós somos hoje. Importante entender então que a aliança do Éden, ela é a primeira aliança que Deus faz com o homem, andando com o homem. Mas essa aliança é uma aliança provisória. Por quê? Porque Deus tinha deixado um veredito para o homem. De todas as árvores dos jardins podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando dela comer, certamente morrereis. Né? E existia a árvore da vida ali. E o homem escolheu. Então, a aliança edênica ela dá um pensamento de escolha, de compreensão, para que o homem ele comece a decidir por ele. Então, quebra totalmente a compreensão de algumas pessoas que dizem que o homem tem livre arbítrio. Não, o homem tem livre escolha. E essa livre escolha de Adão fez com que ele e a sua esposa, e aí cabe a gente dizer, importante dentro dessa aliança, que a aliança ela não foi vinculada só com Adão no Éden. Foi uma aliança edênica, uma aliança de Deus, o homem e a mulher criado naquele momento. Satanás ele entra nessa história, mas Deus já conhecia a compreensão de tudo isso, já compreendia que era necessário que tudo isso acontecesse, porque Deus ele tem uma presciência das coisas, ele compreende as coisas antes mesmo que elas aconteçam, mas diferente do pensamento de muitos, essa aliança ou essa forma que Deus trabalha não é uma forma que Deus escolhe para que nós pequemos. Não. O pecado, ele é algo de escolha do homem. Ele é algo de escolha da natureza humana. O que acontece é que as coisas são colocadas diante do homem e o homem tem sua escolha. E no Éden, o homem quebrou a aliança. E aí Deus, de uma forma espetacular, em Gênesis 3, e eu gosto de usar essa palavra espetacular, porque ela vai além do nosso pensamento humano, além das nossas perspectivas humanas, tem um pacto com o homem novamente, com o homem Adão, a aliança adâmica. Essa aliança, querido, ela é baseada na forma tremenda como Deus pega e mata um animal, pega a pele do animal e faz uma roupa para o homem. E ali Deus mostra para o homem o quanto o derramar do sangue e a construção desse pensamento, que ele está baseado na própria criação de todas as coisas.
A entrega de Deus por inteiro na construção do mundo, e disse Deus, haja luz e houve luz, é uma compreensão de que Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam nessa construção. E quando lá, em Adão, o homem que pecou no Éden, recebe as suas vestimentas, porque ele tinha feito suas vestimentas de folhas de árvore, que eram da natureza, da compreensão de natureza da criação, ali Deus dá para ele algo maior. Mostra para ele a importância da aliança permanecer. Mas o homem continua se destruindo, continua se anulando, continua se colocando fora da presença de Deus, e o homem se corrompe por inteiro. E nós vemos na criação do sistema de línguas lá na Torre de Babel, quando o homem ele de uma forma terrível, ele muda totalmente o andar, né? Mas antes disso a gente pode falar que a terra foi totalmente devastada, né? Eu ia esquecendo da aliança noaica, né? Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Deus achou graça em Noé, um homem diferente de todos, e cabe salientar, queridos, não havia chovido sobre a terra. Não havia precipitação de água no sentido da água subir e descer como é a precipitação da chuva. Não havia acontecido isso ainda. Havia sim uma neblina que vinha no final do dia e molhava as plantas, e aí tinha o crescimento. Mas a chuva, daquela forma como foi 40 dias e 40 noites, né, que inundou a terra inteira e acabou com a raça humana e fez nascer um novo homem a partir de Noé, é uma aliança que Deus faz pelo arco-íris, dizendo, jamais matarei o homem novamente por água. E ali, de uma forma tremenda, Deus confirma a sua aliança. Mas é importante eu salientar uma coisa, tanto a aliança edênica, quanto a aliança adâmica, quanto a aliança noaica, elas não são alianças permanentes, elas são alianças provisórias. Provisórias porque fazem com que nós vejamos que existe um Deus trabalhando, ele propondo algo, e o outro lado da aliança, como eu já salientei no início dessa live, o homem, que é a outra parte da aliança, tem o seu compromisso. E aqui, de forma alguma, eu quero colocar um pensamento de uma obrigação que faz o homem sofrer. Não. A obrigação ou a forma como o homem tem de compreender sua aliança é que faz a diferença. Uma aliança de amizade entre duas pessoas, uma aliança, vamos dizer assim, de trabalho. Por exemplo, nós temos um contrato de trabalho, eu forneço algo para alguém, ou essa pessoa fornece algo para mim. É pela natureza de compreensão de que eu tenho que ser honesto com essa pessoa, mas a honestidade é uma característica de identidade, de caráter, que me faz, mesmo que eu tenha tido prejuízo, eu vou cumprir aquilo que eu disse para outra pessoa. E Deus, de uma forma tremenda, ele faz isso. E ele continua acreditando no homem, apesar do homem continuar se corrompendo cada vez mais. Aí sim, chega na parte que eu coloquei antes, da questão da Torre de Babel, onde as línguas se confundem, o homem muda. Mas há um pensamento aqui que eu quero colocar para vocês, e vocês pensem nisso, porque pensar, querido, nos faz compreender grandes coisas que, para muitos, ou em muitos momentos, pode parecer assim, ó, mas por que eu tenho que pensar nesse assunto? Eu não quero, eu prefiro não pensar nisso, eu prefiro deixar rolar, deixar acontecer. Não, querido, nós temos que ter uma compreensão das coisas que estão à nossa volta. Nós temos que ter uma compreensão de mundo. O tempo que nós estamos vivendo é relativo a Mateus 24, Mateus 21, Mateus 24. E não adianta nenhum de nós pensar que a pandemia, ela, como eu vi alguns vídeos de algumas pessoas dizendo que não tem como a pandemia chegar para aquele que busca a Deus. Claro que tem. Há dezenas de pessoas que buscam a Deus e estão morrendo. Então,
eu tenho que ter uma compreensão, eu tenho que ter uma cosmovisão, que é o quê? Uma visão do todo em minha volta. E essa visão do todo em minha volta vai me fazer compreender que as alianças que Deus instituiu para o homem, elas são necessárias. Elas são coisas que fazem com que o homem ele cresça, ele amadureça. Então, a aliança noaica, ela mostra essa forma tremenda que Deus nos dá da necessidade que temos de viver na graça do Senhor, de permanecer na graça dele. E a próxima aliança que nós vemos, né, ou que nós vimos, é a aliança abrâmica, lá em Gênesis 12. Deus escolhe um homem, Abrão, e dá a ele uma promessa, que ele e sua esposa, Sarai, teriam um filho, apesar de Sarai ser estéril. E essa é a promessa, essa é a aliança de uma família, e aqui alguns, né, que vão, porque isso vai ficar para todo o lugar, isso fica aberto na internet, qualquer pessoa pode ver. Algumas pessoas, elas não compreendem essa inteireza dessa aliança. Dentro da licitude, dentro da forma que Abrão tinha a sua esposa Sarai, Deus escolheu, por através do relacionamento dos dois, dar um filho. E essa é a promessa. A promessa é: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Sai da tua tenda e olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, assim eu te darei uma possessão, eu te darei um grupo de pessoas que vão sair de ti, e saindo de ti vão ter a bênção que eu tenho proveniente da minha aliança contigo. Eles vão ser abençoados por aquilo que eu vou dar para eles. E daí vão continuar aquilo que é a minha proposta, família. Mas aí o que acontece? A esposa de Abrão, ela se precipita e entrega a escrava. Nasce Ismael. E ali uma cisão, há uma discussão, há um problema. Ela não esperou. Mas Deus abençoou Ismael, de fato. O povo de Ismael é abençoado. Mas a promessa estava sobre o povo de Isaac. E no tempo certo Deus propicia, e aqui está a grande aliança, quando Isaac é levado diante de um altar para ser imolado, e o Senhor diz: não faz isso, eu vi que o teu coração é um coração que tem fé. Fé é a firme esperança naquilo que eu vejo? Não, naquilo que eu não vejo. Então eu permaneço naquilo que, mesmo assim, eu não vendo, eu me sinto já lá dentro daquela situação. E aí nós continuamos compreendendo a aliança dessa forma. E logo após vem a aliança mosaica, que a gente já falou um pouquinho lá no início, que é a aliança que Deus muda o padrão do povo. O povo ficou 420 anos longe e aprendendo a cultura, os ensinamentos e a religião do povo egípcio. E para mudar essa cultura, mudar essa forma de pensar, mudar essa forma de existir, vamos dizer assim, andar e viver naquilo, Deus dá para eles uma lei que é moral, uma lei que é cerimonial e uma lei que é cívica. E a compreensão desse instituto, dessa instituição, dessa constituição, que é os mandamentos, né, eles fazem com que o homem entre numa nova forma de pensar. E aí, queridos, há uma discussão muito grande, algumas pessoas não compreendem na totalidade, não vivenciam na inteireza aquilo que a palavra tem, porque pegam textos isolados, eles pegam um texto e tomam com base para a vida deles e para algum ensino um texto, sem entender o contexto, sem entender a questão do lugar onde eles estavam e a forma que estava sendo ministrado naquele tempo. Ah, pastor, mas com isso quer dizer que aquilo que está escrito lá não vale para o nosso tempo, porque foi escrito naquele tempo deles. Não, mas aí nós compreendemos uma questão muito séria, que é a cerimonialidade de cada ação que foi feita. Então, quando eu falo do sábado, eu não estou falando de um dia.
específico. Eu estou falando de uma inteireza do meu coração que guarda para o Senhor os dias. Quando eu falo de não adorarás outros deuses, eu não estou só dizendo que outros deuses são estatuetas, como os gregos tinham, como os outros povos tinham, não, mas são coisas que estão dentro do meu coração, como o dinheiro, como a fama, como hoje em dia um Deus que está tomando conta do mundo e das pessoas, que é o Deus das redes sociais. Apesar de usarmos aqui o Instagram, e eu noto, né, que no Instagram há um menor número de pessoas, é importante a gente fazer, por através de uma rede social, uma palavra dessas, para que fique, para que outras pessoas possam ver, para que outras pessoas possam ser tocadas, pessoas que a gente nem imagina que seriam tocadas. Então, a rede é importante, mas há algumas pessoas que começam a colocar isso como um Deus na vida dele e acabam adorando, porque, querido, adorar e idolatrar não significa eu ter uma estatueta de um ser. Ah, pastor, mas está escrito, não farás imagem de escultura de nenhuma coisa que há no céu. Sim, mas é a questão da idolatria, da ideologia, do pensamento, de eu colocar aquilo acima de Deus. E colocando aquilo acima de Deus, eu acabo tirando Deus do seu lugar, porque o lugar de cima é de Deus. Então a aliança mosaica, ela veio para quê? Para nós compreendermos um padrão novo de pensamento, de instituição, que o meu Deus, ele merece ser adorado e única e exclusivamente ele. E ao adorar o Deus Todo-Poderoso e única e exclusivamente, colocar ele como primeiro, eu entro na sexta aliança, que é a aliança davídica, que me ensina o quê? Reinado e sacerdócio. A gente está lendo isso, né? Agora no nosso plano de leitura anual da Bíblia, a gente está lendo, né? Hoje leu 2 Samuel 1, 2 e 3, se não me engano. E a gente está vendo, começou a ver agora o reinado de Davi. E o reinado de Davi, que eles vai nos ensinar, mas nós não podemos esquecer que antes dele reinar, ele viveu uma condição de total entrega ao pensamento de Deus. Porque Saul se levantou várias vezes contra a vida dele e ele não se levantou contra Saul. É a questão da reação. Qual a minha reação às situações que eu estou vivendo? A minha reação é uma reação de alguém que reage e bate para aquele que bate em mim? Ou eu sou aquele que recebe a pancada e tenta entender por que da pancada e tenta vivenciar algo novo em relação àquilo, para que aquela pessoa que me bateu, ela tenha uma nítida visão em mim de que aquilo que ela fez, às vezes por justa causa ou por injustiça, essa pessoa, ela possa olhar para mim e ver Cristo. Então, falar das 6 alianças que a gente já mencionou nas outras lives ou nos outros vídeos do YouTube, é compreender uma escada. A gente está subindo uma escada. E ver, queridos, agora, essa aliança que eu vou começar a falar nesse momento, que é a nova aliança, que é a aliança em Cristo Jesus, que é o último passo do plano redentor que iniciou com a criação do mundo. Deus, quando criou o homem, quis criar um relacionamento. E a continuação desse todo, a continuação desse mover, a continuação desse viver na presença de Deus é o que Deus sempre quis. Tanto na aliança edênica, quanto na aliança adâmica, quanto na aliança noaica, na aliança abrâmica, na aliança mosaica, na aliança davídica. Todas essas alianças foram alianças provisórias. Elas não tinham efetividade no sentido delas serem a redenção completa. Porque a redenção completa, ela inicia no momento em que uma menina bem jovem, uma menina que nem era casada, olha a forma de
questões que se levantam do tempo de hoje, no tempo que estamos vivendo, da forma como Jesus nasce. Maria era prometida de José, ele era um homem mais velho, ela era uma menina mais nova. Ela é prometida a ele e ela está orando, não sei, diz que o anjo aparece e o anjo chama ela de bem-aventurada. Então isso me dá um caráter de pensar que ela tinha um valor muito grande para Deus. E ali Deus prenuncia que a partir dela, que ela vai receber algo sobre ela, um poder do Espírito Santo. E ela vai se encontrar grávida e aquele será o Messias. Ele deve ser chamado de Cristo, né? Falando do quê? Falando daquele que será o Redentor. E, queridos, vamos pensar que deve ter sido uma loucura para essa mulher, porque ela chegou e falou para o noivo, olha, Deus falou comigo. E o anjo vai lá e vem no sonho de José e também diz para ele, ó, recebe ela como tua esposa, porque isso é de Deus. E essa gente, eles recebem algo tão particular da parte de Deus, mas o que me faz pensar e começar a falar isso para você é que eles viveram as alianças passadas. Eles viveram a aliança do Éden, que falava de uma aliança de comunhão. Eles viveram uma aliança que falava da aliança adâmica, que era do quê? De cobrir até aquilo que parece até um pecado ou uma semelhança de pecado. No caso aqui, ela não era casada ainda. Você consegue ver ali também uma aliança noaica de salvação, mesmo que ninguém compreenda como. Uma aliança de família, Abraão, uma aliança de Davi sobre eles, de reino e sacerdócio. Isso nos faz pensar como esse Deus é poderoso, como ele é bom e desde o início ele preparou tudo isso. E em Cristo as coisas começam a acontecer, mas pensa que esse casal ele precisou ensinar a Cristo. Hoje nós estamos na sexta-feira da Paixão e cabe salientar, algumas pessoas ficam confusas, pô, mas como é que dá 3 dias até domingo? É porque fala 3 dias. O dia de sexta, porque eles não estão contando noite. Eles só estão contando dias. Porque era um costume que existia e nos ensinos da maioria dos teólogos, eles explicam dessa forma. O primeiro dia, sexta-feira, provavelmente, ali por 3 horas da tarde, Cristo Jesus morreu. Eu vou falar domingo no culto de Páscoa, eu vou falar sobre esse texto, está consumado, a morte de Jesus, o que ele consumou na cruz do Calvário, vai ser bem interessante. E ali ele morre. No segundo dia ele sobe, quer dizer, ele desce e toma das mãos de Satanás as chaves da morte, o último inimigo a ser vencido. E no terceiro dia, no domingo, pela manhã, ele ressuscita. Ao ressuscitar, ele fundamenta, ele coloca por inteiro. Eu até anotei aqui um pensamento que eu tive em relação a essa questão. A nova aliança foi fundamentada pela cruz e pela ressurreição. E através da cruz e da ressurreição, ele sela uma aliança eterna. Uma aliança que me faz pensar em algumas coisas. E aí eu quero repartir rápido com você esse pensamento. O primeiro pensamento é uma aliança que tem 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Vamos olhar lá em 1 João, se tu tem Bíblia, 1 João, a primeira carta de João, não é o Evangelho de João. Lá, 1 João capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque é o Espírito da verdade. E aí, querido, nós entendemos quando João, o Batista, ele diz: arrependei-vos
e sejais batizados. Lá João 3, Jesus fala para Nicodemos, importa que você nasça da água e do Espírito. Mas não há como haver uma conjugação com dois sem tirar o terceiro elemento. É através da comunhão da água, do batismo, mas compreendendo que o batismo ele não é só uma simbologia, mas é uma decisão do meu coração para mostrar a todas as pessoas que eu estou vinculado a esse Deus. Então a água, o Espírito que testifica Cristo Jesus no meu coração, mas é necessário que a aliança do sangue de Jesus na cruz do Calvário, Evangelho de João, no capítulo 16, Evangelho de Mateus, lá no 28. Então, o sangue é o que sela, é o selo, e não confunda, né? O selo de toda essa fundamentação é o Espírito. Mas nesse momento aqui, nesse pensamento que eu estou jogando, o que sela tanto a água quanto o Espírito é o sangue. Os três se tornam um, como a continuação do texto vai falar do Pai, da Palavra e do Espírito, falando dos três que são de Deus, o Pai, Cristo, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, quando eu olho isso, querido, eu compreendo que a aliança final, a nova aliança, a aliança permanente, ela começa com essa base desses três elementos. Mas ela continua e me dá uma compreensão cada vez maior de um batismo, que é o batismo do Espírito Santo sobre a minha vida. Atos capítulo 1 fala dessa descida do Espírito Santo. Por que é necessário o Espírito Santo dentro dessa aliança? Para que ele venha falar ao nosso coração. Queridos, não há como o homem natural, na sua forma de pensar, e entenda o que eu estou dizendo. Nós temos uma capacidade muito grande, queridos, de compreensão. O nosso aprendizado, a nossa leitura, o nosso ensino, cada dia mais cresce. E por crescer, é exercitada as nossas faculdades mentais. E cada vez mais nós temos uma percepção sobre coisas. Mas tudo isso que nós compreendemos, entendemos, estudamos, se for colocado única e exclusivamente na nossa mente humana, nós vamos nos tornar em pessoas que têm um sistema humanista de pensar, que pensam que o indivíduo tem poder sobre o objeto de estudo dele. Saber qual é o objeto de estudo dele? O próprio Deus. E nós não podemos colocar o objeto do nosso estudo, o objeto da nossa compreensão, entender ele por completo. Então, o que acontece? Acontece que através do Espírito Santo, ele vem e ilumina a nossa compreensão. E nós entendemos todas as coisas que são necessárias para o nosso viver. Um abração, pastor Clédio, queridão, amado. Nós compreendemos o quanto essa aliança, essas alianças, elas são verdadeiras. Não pela nossa compreensão humana, mas pelo Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo fundamenta, e aí você vai dizer, pastor, mas o senhor está falando muito em fundamentar. Sim, querido, porque para nós é preciso criar sistemas de compreensão. Tá? No momento que eu entrego minha vida a Cristo Jesus, por através da morte da cruz, ele me deu a redenção no sangue dele. Esse sangue me faz eu ter o batismo nas águas, ele faz eu ter o batismo com o Espírito Santo, que não é falar em línguas só. Eu oro para que a nossa aliança, a nossa compreensão de nova aliança seja uma compreensão de uma nova aliança, que nós temos que viver 1 Coríntios 12, nós temos que viver 1 Coríntios 14, que é crescer nos dons espirituais. O mundo final, ou o final dos dias,
Vão haver muitas situações difíceis, e essas situações difíceis só vão ser vencidas por homens espirituais, não homens humanistas. Homens espirituais, homens que desenvolvem os dons espirituais. Então a importância do batismo com o Espírito Santo. Mas não adianta de nada eu ter o batismo com o Espírito Santo. E uma vez dado, não me é tirado os dons. Não me é me tirado a capacidade. Se eu sou uma pessoa que desenvolvi, busquei a Deus, ou o próprio Deus me deu um dom, que foi movido pelo Espírito, que é o Espírito que dá, eu opero mesmo em pecado. Isso pode ser chocante para alguns. Eu acredito, queridos, piamente, que nós até podemos, de alguma forma, perder a salvação pela nossa própria conta, pelos nossos próprios atos, pelo nosso próprio andar, mas eu creio num Deus misericordioso que no último momento nos dá uma última oportunidade. Fato. Não tenho nenhuma dúvida disso, não me preocupo em relação a isso. Mas o que me preocupa é usar mal os dons que Deus tem me dado. E nessa nova aliança ele fundamenta os seus dons. Ele nos coloca os seus dons. E hoje a igreja desse tempo ela precisa viver na nova aliança, nessa compreensão do sangue de Jesus, para que nós venhamos a viver, isso aí, sabe, um verdadeiro evangelho. Mas só que para viver um verdadeiro evangelho eu tenho que viver na íntegra. Mateus 5. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados são os mansos, porque esses obterão a justiça de Deus. E aí eles serão pacificadores, eles serão misericordiosos, eles serão perseguidos, mas não vão se levantar contra aqueles que os perseguem. E isso, queridos, é uma coisa muito linda, entender essa nova aliança. Essa nova aliança nos dá daí algo que é tremendo, que é a ceia do Senhor. Antes dele ter esse momento de sofrimento, que é na sexta-feira, na quinta-feira, ele ceiou com os discípulos antes de receber o beijo de Judas, ele ceiou com eles. E ele mostrou o pão e o vinho. Ele mostrou o pão, que representa eu repartir. E aí, queridos, eu quero aqui não me estender, mas eu quero colocar algo que precisa ser fundamentado no nosso coração de uma forma verdadeira, se tornando quase que uma espécie de parte da aliança, parte do sistema, uma obrigação nossa. Nós temos que olhar os necessitados e repartir o pão. E aí, quando eu falo disso, querido, eu não estou falando só das pessoas pobres, mas eu estou falando também dos necessitados de palavra, dos necessitados de amor, dos necessitados de compreensão, dos necessitados de empatia. Há uma cultura no tempo de hoje que é a cultura do cancelamento. Ah, aquele lá não conversou muito comigo, eu isolo ele. E isso, querido, é um demônio que tem usado dentro das igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, porque a pandemia nos fez nós sairmos de dentro do ambiente predial, vamos chamar assim. Mas de forma alguma nos fez sair da compreensão do repartir e dar o pão. Mesmo que eu esteja aqui falando para vocês na internet, eu tenho a comunhão com os meus irmãos. Eu tenho a comunhão de saber, por exemplo, e vai aparecer no nosso grupo da igreja daqui a pouco, uma das pessoas que a gente estava orando, parente da Dani, esposa do Ari, o cunhado dela, que estava na UTI lá em Manaus. Eu vou colocar um vídeo logo após a gente terminar essa live dele saindo da UTI. Então, queridos, uma pessoa que está lá em Manaus, nós estamos orando por ele, nós estamos repartindo o pão do amor, que é Cristo Jesus, que nos selou pelo seu sangue, o vinho. Então, o pão e o vinho, a ceia, eles são base dessa nova aliança, que nos faz novos homens de Deus. Nicodemos pergunta para Jesus, né? Como posso eu, sendo velho, sair da barriga... Eu posso entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Quando Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo, ele diz, não. Você tem que nascer da água
e do Espírito. É um novo viver, um novo homem, a saber, aquele velho homem morre e nasce um novo homem em Cristo Jesus. Isso é nova aliança. Isso é nova aliança que vai nos levar à compreensão, e a gente tem escutado muita live, a gente tem escutado muita gente falar, e isso é importante, do tempo do fim. Mas não adianta de nada eu conhecer os 150 versículos, e eu não estou falando mal de quem conhece, porque isso é algo que está na minha pauta. Nós ainda vamos trabalhar isso com a igreja, os 150 versículos que falam do final dos tempos. É algo que o pessoal lá de Kansas, lá do IHOP, não sei falar em inglês, mas do pessoal aqui do Espírito Santo aqui de Vila Velha, se não me engano, a base, esses irmãos falam sobre esses assuntos. Tem um irmão que se não me engano, é um americano que tem um livro que fala sobre isso. E a gente vai aprender sobre esses 150 versículos que falam. Mas não adianta de nada eu saber tempos do fim se eu não estou vivendo hoje uma vida permanente de falar de Jesus para as pessoas. Quando ele sobe aos céus, você vai ver isso no culto que eu vou falar domingo, o livro de João não traz a ascensão de Jesus. E isso é muito esquisito, mas me deu uma ideia de continuação. E essa continuação, querido, é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O novo homem, ele prega a todas as pessoas e ele vive a nova aliança daí. E essa nova aliança, querido, fala de vida eterna. Uma vida eterna diante do meu Deus. Uma vida eterna que me faça ser uma pessoa a cada dia vivendo como se fosse o último. Mas também entendendo que vivendo cada dia como se fosse o último, no sentido de amar fielmente, de me entregar em excelência para aquilo que eu estou vivendo com Cristo. Se eu tenho meus filhos, eu vou ensinar eles com o maior amor do mundo, mesmo que para mim seja o último dia. Mesmo que seja o último momento, eu estou vendo ali, é o último momento. Minha oração, para a gente compreender o que é aliança, o que é nova aliança, o que é a aliança final, o que é a aliança messiânica, está no seguinte pensamento, que até o último momento do meu viver eu possa ser luz para alguém. Eu possa ser pessoa que faz a diferença. Eu não quero ser aquela pessoa que vai ser o que vai levar alguém para longe. Não. Nova aliança é compreender a cada dia que eu estou vivendo agora com a pessoa que está do meu lado. E não importa quem seja. Seja o entregador de um lanche, seja uma pessoa que, porque é Páscoa e aí eles têm nesse pensamento que as pessoas ficam mais sensibilizadas, está pedindo um pedaço de pão ali na frente da minha casa, ou é alguém que me machucou durante esses dias e eu não converso com ela há muito tempo, ou eu estou com algum problema com ela, eu vou ser a diferença para aquela vida. Eu quero ser a diferença em todo lugar. É difícil, querido. Mas compreendendo que no Éden, o homem teve a escolha, ele escolheu o mal. Na Adão, ele continuou no pensamento errado dele, porque ele poderia ter pedido perdão ao Senhor, mas ele não o fez. Compreendendo que por através de Noé, o homem se degenerou de uma forma tal que foi necessário acabar com a raça humana, mas mesmo assim Noé não continuou naquilo que era a aliança dele, porque ele acaba pecando, acaba saindo do propósito. Vem Moisés, homem muito manso, mas que no último momento mostra uma coisa terrível, mostra algo que estava dentro dele, a indignação, quando Deus manda ele falar a rocha, ele bate na rocha. Esqueci de Abraão, mas Abraão também, ele nos ensina que não adianta nós pensarmos no homem. O homem não tem essa capacidade. O Deus prometeu para Abraão um filho e ele teve um filho com a escrava. E o próprio Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Mas se nós formos olhar quanta coisa esquisita ele fez, né? Então, olhando, querido, essas 6 alianças, eu vejo
o homem. Que mesmo que Deus, fazendo uma aliança com ele, vindo por através de coisas maravilhosas, como a própria voz de Deus falando com Abraão, a sarça que ardia, que queimava, mas não se consumia, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. O próprio Davi, que comeu os pães que eram do sacerdócio e Deus não o puniu, amou ele de todo o coração. O homem não consegue perpetuar essa aliança. Mas, quando eu vou para a 7ª aliança, a aliança messiânica, a aliança de Jesus Cristo, eu dou o último passo dessa escada dizendo, não é pelo homem, mas é por Cristo que eu venço todas as coisas. Nessa sexta-feira, que nós conhecemos ela como a sexta-feira da paixão, dia da morte do nosso Senhor, a gente possa pensar algo. Cara, essa aliança é extremamente poderosa e eu quero viver nessa aliança, eu quero permanecer nessa aliança, eu não quero sair dessa aliança, eu quero andar com meus irmãos nessa aliança, eu quero andar com as pessoas que estão distantes de mim por situações, pela pandemia, pelo isolamento. Um irmão amado nosso, o Pablito, teve Covid agora na última semana, e a família dele toda, e mais uma galera lá que a gente conhece. E aí todo dia a gente conversava, como é que tá? Bah, hoje não tá fácil, hoje não tá fácil. Não, mas hoje tá... Aí ontem ele começou a trabalhar, e aí eu falei com ele, disse, cara, graças a Deus eu tô trabalhando, tá tudo ok. Eu disse, então tá bom. E aí, queridos, nós vemos essa grande aliança, que não importa a situação, nós estamos juntos. Nós estamos juntos não por uma carteirinha ou por um pensamento de congregação, mas nós estamos juntos porque nós amamos o mesmo Deus, o mesmo Cristo. Morreu na cruz do Calvário por todos nós. E o mesmo Espírito que habita em ti, habita em mim e quer fazer a diferença tanto em mim quanto em ti. Então, queridos, essa live, ela fala de nova aliança, que nós possamos então permanecer na nova aliança, que nós possamos permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Gostaria que depois que a gente terminar aqui, você compartilhasse essa live com o maior número de pessoas que você puder, sabendo que esse Deus Todo-Poderoso, ele é tremendo conosco. Vamos viver a nova aliança. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Não esquece, domingo, nosso culto aqui em Santo Ângelo, 18 horas, em Santa Rosa, 18h30, pastor Marcos Davi, eu acredito que é 18h30, mas às 7h30 da noite vai estar lá no nosso canal do YouTube, o nosso culto, e vai ser uma bênção. Que Deus guarde todos vocês e que o amor do Senhor esteja com vocês. Amém.